Bom, como eu disse anteriormente, né, concluindo o capítulo 8, hoje nós vamos falar sobre a região do Golfo Pérsico, né? Eu gosto sempre de apresentar, né, a questão da localização geográfica nos assuntos que são abordados na aula, né? É importante até para que o próprio aluno se situe no assunto. Porque vocês já imaginaram, né? A gente está falando aqui do Oriente Médio, a gente está falando da região do Golfo Pérsico, e algum aluno não tem a noção geográfica nesse sentido, então é importante que enquanto professor, a gente sempre faça essa rememorização dessas questões de localização, né? Onde se situa cada coisa. E como nós vamos falar dessa região aí do Golfo Pérsico, eu trouxe essa imagem do mapa para vocês. Olhem aí, ó. O Golfo Pérsico, onde está bem a localização aí do Google, né? Esse pontinho vermelho. Essa região aí, marítima, nós sabemos que a localização aí também é favorável justamente devido ao petróleo, né? A maioria das reservas de petróleo do mundo, né, em termos de quantidade de barris de petróleo do mundo, estão nesse trechinho aí do Golfo Pérsico. Então, é de extrema importância para o mundo, né, visto que o petróleo foi o combustível do capitalismo no século XX. Então, assim, ela tem uma significação, né, ela significa bastante, principalmente por causa do petróleo. Então, todas as relações, a questão geopolítica que assola as relações entre os países do Golfo Pérsico e os demais países do mundo perpassam pelo petróleo, né? Não temos como dissociar, principalmente dos interesses de muitos países do mundo, né? Nós sabemos que quando se tem um interesse pelo petróleo, né, os países capitalistas eles acabam optando em alguns momentos por aprovar ou desaprovar alguma postura de algum país, né? Então eles acabam compactuando, principalmente no momento dos conflitos, né? Eles se tornam parceiros, se tornam aliados ou não, se tornam contra, né? E assim é ao longo da história. Muitas vezes ao longo da história a gente vai ver, por exemplo, Estados Unidos lutando a favor do Iraque. Mas poucos anos depois, esse mesmo Estados Unidos vai estar contra o Iraque, né? Isso vai muito de acordo com o momento, né? Com os seus interesses. Pronto, a palavra correta é essa. Vai muito de acordo com os seus interesses. E se os seus interesses, né, estão sendo comprometidos justamente nessas alianças ou então nesses conflitos, aí a sua postura vai se tornando diferente. É assim com o Oriente Médio, é assim com os países asiáticos, né, do extremo asiático, é assim com países da América. Nós sabemos que as relações internacionais vão de acordo com os interesses. E os países capitalistas, né, ao longo do tempo, eles sempre optaram justamente por privilegiar, né, os países aliados aos seus interesses, né? Então, nós vamos começar esse capítulo, gente, essa parte do capítulo 8, ele vai perpassar pelo Irã, né? Nós vamos iniciar, o foco da nossa aula de hoje é justamente o Irã. Primeiro, né, eu vou trazer para vocês algumas características, né? O Irã, ali naquele cenário do Oriente Médio, nós sabemos que a maioria dos países do Oriente Médio são a maioria daqueles países são da etnia árabe, né? A maioria também segue o islamismo, porém, isso não é generalização. Por quê? Porque existem países que não têm maioria árabe. Exemplo, o Irã. Né? O Irã tem a sua população de maioria persa, né? As grandes civilizações, né? Vamos recordar aí, os persas é justamente onde hoje se localiza o Irã, o país Irã. Então, no meio do mundo do Oriente Médio, ali do mundo do petróleo, onde a maioria são países árabes, tem um Irã forte, mas que sua etnia majoritária
são os persas, né? Então, são os persas que vivem aí nesse país chamado Irã. Nesse mapa que eu estou mostrando para vocês, gente, o Irã é justamente esse país que está do lado direito, não está aparecendo o nome, mas é justamente esse país que está do lado direito do pontinho vermelho da localização. Então, vamos falar um pouco do Irã no século XX, né? O que foi que aconteceu no Irã, o desenrolar da história no Irã, né? Por muito tempo, gente, eles viveram com uma dinastia, né? Um governo totalmente autocrático, um governo centralizador. Desde que, né, se desmanchou o Império Turco-Otomano e que comandava toda aquela região ali, né, ao final da Primeira Guerra Mundial. Só que essa dinastia, né, essa dinastia Pahlavi, né, é a dinastia do Shah. Outra informação importante. Esse Shah é a nomenclatura que se dá à questão do imperador, do líder, né? A exemplo disso, nós temos na Rússia o czar, né? Era o czar. Na Alemanha, o Kaiser, né? Então, lá no Irã, eles se autodeclaravam, né? Ou nomeavam-se como Shah, né? Então, o Shah Reza Pahlavi, ele ficou no Irã, ele toma o poder do Irã após a Primeira Guerra Mundial, né? Por muito tempo, e aí ele fica justamente até meados, digamos assim, da Segunda Guerra Mundial, quando seu filho assume o poder por pressão justamente dos governos ocidentais. Né? Em 1941, nós estamos vivenciando ainda a Segunda Guerra Mundial. Então, diante dessa pressão do mundo ocidental, né, do regime ocidental, porque o pai, né, o Reza Pahlavi pai, ele tinha uma tendência muito forte com o nazismo alemão, então ele cedeu o governo e passa a patente, né, passa a posição justamente para seu filho. Isso em 1941. Né? Aí o novo Shah Reza Pahlavi manteve a política de aproximação e submissão do Irã com o Ocidente. Ocidente esse seria quem? Estados Unidos, Inglaterra, né, França, essas potências ocidentais que são justamente aquelas que vão conquistar a Segunda Guerra Mundial, né? E aí, nós sabemos que nós estamos falando de Irã. Irã é um país do Oriente Médio, como já foi falado anteriormente, com uma maioria étnica persa, mas que a maioria é muçulmana. E aí eles têm pensamentos, né, comportamentos culturais bem diferentes do Ocidente. A partir do momento que o filho, né, o novo Shah Reza Pahlavi, assume em 1941, vários movimentos nacionalistas vão surgir aí. Por que esses movimentos nacionalistas vão surgir? Às vezes se torna até meio complicado falar do Oriente Médio, mas é importante. Vou até ligar a câmera aqui nesse momento para ver se vocês compreendem melhor, né? Existe a divisão dentro do islamismo, os xiitas e os sunitas, né? Eu já falei até várias vezes para vocês. Os xiitas seriam o que muitas vezes as pessoas atribuem a uma ala mais conservadora, mais extremistas, às vezes até radical. Nós não podemos dizer que todo xiita é radical, porque também existem sunitas radicais. Porém, o Irã é de maioria xiita, né? Então, existem muitos países ali, né, que tem governos sunitas, só que o Irã é de maioria xiita, a população iraniana é de maioria xiita. Recordando, o que é essa divisão xiita e sunita? Os sunitas são aqueles que acreditavam que a continuação, né, de Maomé, do líder religioso do islamismo, né, de Maomé, seria justamente o califado, aqueles chefes religiosos que seguiam diretamente Maomé, mas que não estavam diretamente associados à questão hereditária de Maomé. Já os xiitas acreditavam que o sucessor de Maomé deveria ser
justamente a questão atrelado à questão hereditária. Maomé só teve uma filha. Então, teria que ser, por exemplo, o genro de Maomé, né? Então, fica essa divisão. Existem outras ramificações, por exemplo, mesmo dentro dos xiitas, existem os alauítas, né, e outras tantas, porém, os que se destacam mais no mundo, né, que a gente escuta muito falar, são justamente os sunitas e os xiitas. E aí, o Irã é um país de maioria xiita. É no Irã onde o homem pode ter várias mulheres. Alguns países do Oriente Médio é permitido a poligamia, né? Existem muitos países ali, Linda, que é permitido, né? Não só ali no Oriente Médio, né? Mas ali também para o lado do extremo asiático ali, né? Existem muitos países, principalmente os de religião muçulmana, né? Deixa eu ver aqui. Existem vários países ali na Ásia, principalmente na Ásia, mas quando eu falo Ásia também, eu falo da questão do extremo asiático, né? Ali na região, acho que Filipinas, Malásia, por ali também. Mas aí tem que ver a questão da religião, Linda. A questão do ser muçulmano, eu acho que está diretamente ligado a essa perspectiva, né? Que a poligamia é permitida. Que a gente vai ver até aqui como o Irã muda a questão da cultura, né? Ao longo do tempo. Mas aí, voltando, né? O Irã, como era um país de maioria xiita, percebia no governo do Shah Reza Pahlavi que ele estava diretamente ligado com o Ocidente e que isso eles não concordavam, porque os fundamentalistas mais ferrenhos, né? Fundamentalista é ser ferrenho, óbvio, mas assim, os muçulmanos mais ferrenhos, né? Bem extremistas mesmo, eles não concordavam com esse acordo, né? Do Irã com o Ocidente. Pelo contrário, eles condenavam e condenam muitas vezes, até os dias atuais, a maioria dos países do Oriente Médio condena a forte influência do Ocidente. Quando a gente fala influência, a gente fala modo de vestir, música que escuta, comida, roupa, né? Maquiagem, comportamento. Então, eles condenam essa influência do Ocidente, né? Então, isso foi gerando na sociedade iraniana um sentimento não é vingança, mas seria de descontentamento. Eles cada vez mais estavam descontentes. Lembrem-se, né? Nós estamos na Guerra Fria, nós estamos na década ainda de 40, 50, 60, né? Ou seja, vai se alimentando na população iraniana um sentimento de descontentamento, onde a maioria da população quer tirar do poder esse ditador, porque o Shah Reza Pahlavi, mesmo estando diretamente vinculado às democracias ocidentais, ele não era democrata. Ele era um ditador e perseguia qualquer indício de oposição dentro do Irã, né? Então, a visão que o mundo tinha naquele contexto de Guerra Fria era justamente um Irã desenvolvido, um Irã industrializado, mas existia uma desigualdade social muito grande. Existia nesse contexto aí um Shah, né, um imperador, um líder com palácios gigantescos de ostentação, enquanto a população passava fome. E aí foi gerando, né, na população esse sentimento negativo quanto ao governo. E isso foi por muito tempo, né? Só que o sentimento da população estava diretamente ligado com o quê? Com a religião, né? Justamente com os califas, né? Com os califas, não, desculpem, os ayatolás, né, que é justamente o líder, né, que vai puxar a Revolução Islâmica lá dentro do Irã. Mas esse sentimento vai estar diretamente ligado à religião. E isso vai fazer toda a diferença, porque é justamente a religião que vai puxar a revolução de cunho político, né? Se fosse só uma manifestação ou algo parecido, não. Uma revolução. Nós sabemos que quando um marco histórico vem com o nome de revolução, é porque a transformação social foi grande, né? No Irã também foi.
Então, vamos lá, começar a falar da Revolução. Ano de 1979, prestem atenção ao tanto de tempo que a população iraniana, né, aguentou as situações do ditador Shah Reza Pahlavi, né, da dinastia Pahlavi. E aí, o que foi que significou essa revolução? A queda da ditadura do Shah Reza Pahlavi tinha como objetivo barrar o projeto de ocidentalização apoiado pelos Estados Unidos. O líder do movimento, o Ayatollah Khomeini, retornou do exílio da França e tomou o poder, reintroduzindo os costumes muçulmanos, costumes. Então, quer dizer, se de uma maneira ou de outra o Irã tinha sofrido uma forte influência do Ocidente, a partir aí da Revolução, ele ia quebrar esses costumes ocidentais, né? Iam modificar. O Irã deixava de ser uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos para se tornar-se uma brutal ditadura fundamentalista islâmica. Existe uma curiosidade, meu povo. Nesse contexto aí da Revolução Islâmica, a partir daí, o Irã vai se tornar República Iraniana, né? É uma República Iraniana. Mas aí, no Ocidente aqui, né? Nós aqui temos a mania de atrelar as repúblicas, as democracias, a liberdade. Mas na questão iraniana, não, era só nome, né? Que a gente não poderia atrelar a essa república iraniana agora, que surge a partir da Revolução Islâmica, em 79, a gente não pode atrelar a liberdade, a democracia, como aqui no Ocidente nós temos costume de atrelar. E aqui, vamos lá, continuar. A Revolução Islâmica tem uma tensão, um momento de tensão nas relações com os Estados Unidos. Dia 4 de novembro de 79, estudantes invadiram a embaixada dos Estados Unidos em Teherã, que é a capital do Irã, né, e fizeram muitos reféns e passaram mais de 400 dias com esse refém. Imaginem vocês a instabilidade que causa, né? O Shah foi deposto, manteve laços estreitos com os Estados Unidos e a maior parte do seu reinado, que durou de 41 até 79, ou seja, o Shah Reza Pahlavi, né, já o segundo da dinastia, ficou 38 anos. Ele perseguiu uma ocidentalização, modernização da política econômica e uma política externa fortemente pró-ocidental. Ele também fez uma série de visitas aos Estados Unidos, onde era considerado um amigo. Aqui é o líder da Revolução Islâmica, né? Ou Revolução Iraniana. O líder da Revolução Islâmica, ele é xiita, Ayatollah, é o título dele, né? O Ayatollah Khomeini, voltou do exílio da França e assumiu o comando do processo revolucionário que derrubou a dinastia pró-Estados Unidos. Na época, o presidente era Jimmy Carter, nos Estados Unidos, e durante a crise dos reféns, Carter foi acusado de fraco e indeciso, fatores que lhe tiraram a oportunidade de se reeleger como presidente dos Estados Unidos. Também foi muito criticado por não ter sido enfático contra a invasão da União Soviética ao Afeganistão em 79. Então, esse é o cenário que compreende, né? Por muito tempo, uma insatisfação com uma dinastia que governava o Irã. Após a insatisfação, gerou a Revolução Islâmica, em 1979, que depois, né, foi deposto do poder o Shah Reza Pahlavi e passou a assumir o poder, ele, tanto como chefe religioso, como governante do Irã, né? O Irã passa a ser agora um regime teocrático, né? E aí, depois que aconteceu a Revolução Islâmica, que foi considerada um marco do fundamentalismo islâmico, né? Porque aí se adotou e serviu de inspiração para outros muitos movimentos islâmicos, tanto xiitas como sunitas no mundo, né? Ela foi uma referência que deu certo. E ela também significou uma grande ameaça aos demais países do Oriente Médio, sobretudo dessa região do Golfo Pérsico, porque a maioria dos governos dessa região aí eram sunitas, né? E aí, imaginem vocês, um governo sunita vendo teu país vizinho ali, o povo indo para as ruas, manifestação xiita e tomando poder. Então, isso causou muita instabilidade na região
do Oriente Médio. Mas, mesmo assim, o Irã se torna uma república, né? Só o nome república, mas é uma ditadura agora teocrática, porque a religião está diretamente atrelada ao governo. E aí passamos de 79 para 80, vai começar a guerra do Irã-Iraque. Irã e Iraque, gente, são países vizinhos, né? Eles são bem próximos, assim, são vizinhos mesmo. Existe uma maioria, como eu disse a vocês, de xiitas no Irã. O Iraque é uma maioria xiita também, a população, só que nesse período aí, o governo era sunita, que era o líder Saddam Hussein. Então, ele era um governo sunita num país de maioria xiita. Só que, diferente do Irã, o Iraque não tinha uma maioria, assim, arrasadora de xiitas. Era maioria, mas não era tão grande como a gente via no Irã, né? O que foi a guerra do Irã-Iraque e suas consequências, né? Após a Revolução Islâmica, né, o Saddam Hussein ficou temendo que se espalhasse pelo restante do Oriente Médio, principalmente ele, que era o vizinho, né, um país vizinho ao Irã, que o pessoal do Iraque também tomasse como referência a Revolução Islâmica que aconteceu no Irã. E ele ficou com medo que se alastrasse e que todos os governos agora se tornassem xiitas, né, que fossem depostos do poder. E aí ele começa a guerra acreditando também que o Irã, mesmo tendo tomado o poder, né, a Revolução Islâmica tendo dado certo, o Ayatollah Khomeini sendo chefe iraniano agora, ele sabia que o Irã estava arrasado, né? O governo iraniano está arrasado. Nós sabemos que, independente de quem saia vencedor, todo mundo que participa de uma guerra, de um conflito, sai arrasado, né? Perde muita gente, perde dinheiro. Então, o Saddam Hussein, ele começa aí um conflito contra o Irã, justificando um território, né, há muito tempo que eles têm esses conflitos. Eles já tinham feito até uma tentativa de acordo de paz para cessar fogo da briga por esse território. Eu vou até voltar o slide aqui. Todo mundo olha para esse slide do início. Vocês conseguem ver aqui a localizaçãozinha do Google, né? Essa localização do Google, se vocês olharem para cima, para o norte, tem o nome Kuwait, que é um país também, né, do Golfo Pérsico. Tem uma estreita faixazinha ali, ó, uma estreita faixa, que aí é o Iraque, e esse maior aqui do lado direito, todinho aqui, é o Irã. Aí, para vocês entenderem como é complicada, nesse quesito aí, a situação do Iraque para sair para o mar. O Iraque é um dos produtores de petróleo do Oriente Médio, e como é que ele vai escoar a sua produção se a única faixa que ele tem de saída para o mar é justamente esse trecho pequeno aí, né? Só para contextualizar para vocês. Então, o que foi a guerra do Irã-Iraque, né? Uma das principais consequências foi o rompimento das relações entre Irã e os Estados Unidos. Lembrem-se, né? Em 79, acontece a Revolução Islâmica no Irã. Então, o governo do Ayatollah, ele era totalmente contrário aos Estados Unidos. Então, o Irã não apoiava mais e nem queria, né, o apoio dos Estados Unidos. Então, eles eram inimigos declarados. Os Estados Unidos perdiam um importante aliado no Oriente Médio. Estados Unidos aproximam-se do Iraque, controlado por Saddam Hussein, e apoiam uma guerra contra o regime dos ayatollahs. Vocês já imaginaram se todos os países com governos sunitas, ou então se essa revolução islâmica que aconteceu no Irã se espalhasse pelo Oriente Médio, né? E qual seria a justificativa desse conflito, né? Saddam Hussein, presidente do Iraque, exigia o controle total sobre o canal Shat el-Arab, né, responsável pelo escoamento do petróleo iraquiano. Esse canal, gente, Shat el-Arab, é justamente a junção que acontece dos rios Tigres e Eufrates. Tigre e Eufrates. Então, quer dizer, quando nós sabemos que existe, né, vem dois rios, aí formam um, até escoar
toda a água para o mar. E aí é justamente essa briga do Saddam Hussein nesse período, né? Que ele queria o controle total dessa área, sendo que o Irã não queria aceitar, mesmo o Irã tendo uma saída para o mar exorbitante, enorme, mas o Iraque brigou com o Irã justamente motivado por essa saída no mar. A guerra se inicia em 1980 e dura intermináveis 8 anos. Nesse contexto, gente, teve muita oscilação de quem estava vencendo a guerra, né? Teve uma postura assim determinante em alguns momentos dos aliados, quem contribuía com quem, né? Alguns países sunitas, como a Arábia Saudita, o Kuwait, financiaram o lado do Iraque, os Estados Unidos, né? Porque agora eram contrários ao governo iraniano. O Irã tinha outros aliados também, né, que foram decisivos, contribuíram. Porém, o Iraque era mais poderoso, falando da questão bélica, né, falando da questão de armas. Só que o Irã tinha mais gente, o país bem maior, uma população mais forte, digamos assim, justamente pós a Revolução, né? O povo tomou o poder no Irã, então o povo queria manter essa fortaleza que tinha constituído na Revolução. Então, o Irã, por alguns momentos, estava mais fraco durante a guerra inteira, que foram 8 anos, né? O Iraque teve seus momentos de auge também, só que aí essa guerra não tem vencedores, né? Quem sofreu muito nesse conflito também foram os curdos, por parte de Saddam, porque também os curdos, eles têm uma boa parte que se localizam no Irã e no Iraque. Lembram, né? Os curdos é o maior grupo étnico do mundo sem uma pátria, né? Então, eles perderam muito durante a guerra. Em 1988, Irã e Iraque aceitam o cessar-fogo da ONU, dando fim ao conflito numa guerra sem vitoriosas. Mas morreu muita gente, 8 anos de conflito, 2 países arrasados, né? Muitas mortes, né? Tanto dos soldados dos próprios países, como dos soldados que apoiavam cada país nos conflitos. Então, foi arrasadora essa guerra, muito arrasadora mesmo. Saddam Hussein, né? Aí o líder iraquiano, para vocês observarem, no cenário político do jogo dos interesses do Oriente Médio, Saddam foi importante para a estratégia dos Estados Unidos de tentar enfraquecer o regime dos ayatolás no Irã. E aí passou-se, né, 8 anos já da guerra de 1980 a 88, a guerra do Irã contra o Iraque. E aí, em 1991, vai se desencadear outro conflito com foco no Iraque, que é justamente a Guerra do Golfo. O Golfo é aquela região, né, que eu mostrei para vocês. E o que é a Guerra do Golfo? O Iraque, né, depois que passou a Guerra do Irã, o Iraque continua com sua política agressiva para com seu vizinho, sem o apoio dos Estados Unidos e de outros países árabes dessa vez. Ele vai bater de frente agora com o Kuwait. Lembram que eu mostrei a vocês? Aquele país bem pequenininho, né? Mas que tem uma saída para o mar, maior até do que o próprio Iraque, né? No Golfo Pérsico. E aí, enfrentando graves problemas financeiros, o Iraque ataca o Kuwait. Gente, o Kuwait foi um dos que financiaram a guerra contra o Irã. Financiou o Iraque na guerra contra o Irã. E aí, Saddam Hussein faz essa investida, questiona, acusa o Kuwait de ter explorado petróleo em território iraquiano durante a guerra contra o Irã, né? Faz muitas acusações contra o Kuwait que não são aceitas pela comunidade internacional. A comunidade internacional não via fundamento nessa investida do Iraque contra o Kuwait. E aí Saddam Hussein invade o Kuwait e fica uma questão assim, como é que eu posso dizer? Fica uma questão internacional. O mundo começa a ver com os olhos a questão agora de um país invadindo o outro, tomando o território do outro, sem motivos aparentemente confiáveis, né? E aí, uma curiosidade dessa Guerra do Golfo, porque ela era televisionada.
o auge, né, 91, década de 80, 90, já estava se apresentando. Muita gente já tinha TV em suas casas, né? Já conhecia, já sabia o que estava acontecendo, né? Tem alguns pesquisadores, alguns estudiosos que fazem até a referência, o carnaval aqui no Brasil, de uma maneira pejorativa e irônica, né? Faziam muitas máscaras do Saddam Hussein, né? Porque ele ficou um personagem muito conhecido no cenário internacional, né? Um ditador, o governo de Saddam Hussein era uma ditadura, porém, essas investidas em outros países. E aí, voltando para a Guerra do Golfo, né? Ele investiu, ele ficou lá dentro do Kuwait, né? Isso chamou muita atenção do mundo, porque o mundo não concordava com essa invasão do Iraque no Kuwait, e ele questionava que ali era um território iraquiano, o Kuwait não era um estado, era para ser a 19ª província iraquiana e não um estado independente, né? Muitos questionamentos, mas chamou a atenção do mundo. E aí a ONU, né, ela deu um ultimato para Saddam Hussein para retirar suas tropas dos países, né? E ele não cumpriu, né? Esse ultimato era para início de 91, mas Saddam Hussein não cumpriu, né? E aí o mundo todo, né, preocupados com o controle dos poços de petróleo do Kuwait, porque Saddam estava controlando agora os poços de petróleo. Os países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, forçam a ONU para estabelecer um prazo para retirada. E é esse o prazo que a ONU dá, né? Justamente um prazo até início de 91. Tentando o apoio dos países árabes, Saddam declara que só aceita a retirada com a criação do Estado palestino, né? Faz até uma chantagemzinha aí com os países árabes para eles apoiarem ele. Mas aí, em 1991, expira o prazo que a ONU e os Estados Unidos deram, né? E aí eles montam uma coalizão internacional, ou seja, montam um grupo forte para libertar o Kuwait da opressão do Saddam Hussein, do Iraque. E aí o nome dessa operação, né? Tempestade no deserto. Por quê, né? Essa tempestade no deserto? Porque elas dizem, né, que as imagens eram de muitas bombas, muitos tiros, né? E como ali é uma região muito desértica, né? Em alguns pontos chega até a ser, né? Não tem água potável facilmente, não tem um sistema hídrico muito forte. Então, foi uma forte essa tempestade. Foi o nome que se deu à investida dos Estados Unidos nesse combate contra o Kuwait, contra o Iraque dentro do Kuwait. Aí é o presidente Bush, né, que é o pai, não é o presidente de 2003, né, aí é o pai visitando as tropas na Operação Tempestade no Deserto, mas também foi arrasadora, né? Pouco tempo, em algumas semanas, demorou um pouco para Saddam Hussein assumir que tinha perdido, né? Mas aí ele se deu como derrotado. Já em 2003, né, já que os Estados Unidos já não eram aliados do Iraque desde a Guerra do Golfo, e aí pós, né, invasão das Torres Gêmeas, aquele atentado das Torres Gêmeas nos Estados Unidos e tal, o combate ao Iraque aumentou. Por quê? Porque eles alegavam que o Iraque possuía armas de destruição em massa, né? Arma química e biológica. Os Estados Unidos e a Inglaterra invadem o país e derrubam Saddam Hussein. De antigo aliado, Saddam passa a inimigo, né? A invasão do Iraque durou até 2011 e desrespeitou a determinação da ONU, que negaram o pedido dos Estados Unidos para a entidade liderasse a invasão do país. Aqui foi quando Saddam Hussein foi julgado e condenado num tribunal iraquiano. Ele foi condenado à morte. Ele até fez um pedido, né, que ele queria, foi enforcamento, a morte dele. Ele pediu ao carrasco para ser enforcado sem o capuz, né, para as pessoas verem o rosto dele à mostra durante o enforcamento. Existem algumas reflexões importantes que a gente vai dar até continuidade no próximo capítulo, que é justamente sobre essa instabilidade política
que a derrubada desses governos causa.